Olá, meus queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder estarmos juntos mais uma vez para poder então meditar a palavra de Deus. E chegamos então ao início da Semana Maior, a Semana Santa, com essa solenidade de Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. E a liturgia então desse Domingo de Ramos, ela traz as seguintes leituras. Primeira leitura, livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos de 4 a 7. Salmo responsorial, Salmo 21. A segunda leitura está extraída da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. O evangelho proposto para a procissão, o evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos de 1 a 10, e o evangelho para a nossa reflexão da paixão do Senhor é o Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 1, que vai até o capítulo 15, versículo 47, ou a forma breve, como nós veremos, que vai então Marcos 15, versículos de 1 a 39, que vai nos narrar o seguinte: Logo de manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os escribas e o sinédrio reuniram-se para deliberar. Depois amarraram Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos interrogou-o: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes. Os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Pilatos perguntou de novo: Não respondes nada? Olha de quanta coisa te acusam. Jesus, porém, não respondeu nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da festa, Pilatos costumava soltar um preso que eles mesmos pedissem. Havia ali o chamado Barrabás, preso com amotinados, que numa rebelião cometeu um homicídio. A multidão chegou e pediu que Pilatos fizesse como de costume. Pilatos respondeu-lhes: Quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele sabia que os sumos sacerdotes o tinham entregue por inveja. Os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que de preferência lhe soltasse Barrabás. Pilatos tornou a perguntar: Que queres que eu faça então com o rei dos judeus? Eles gritaram: Crucifica-o! Pilatos lhe disse: Que mal fez ele? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou o Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do pátio do pretório e chamaram todo o batalhão. Vestiram Jesus com um manto de púrpura e puseram nele uma coroa, traçada de espinhos, e começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! Batiam na sua cabeça com uma vara, cuspiam nele, dobrando os joelhos se prostravam diante dele. Depois de zombarem dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então o levaram para crucificá-lo. Os soldados obrigaram alguém que lá passava, voltando no caminho, Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Eles o crucificaram e repartiram as suas vestes, tiraram sorte sobre elas, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. O letreiro com o motivo da condenação dizia: O Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que destrói o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Do mesmo modo, também os sumos sacerdotes zombavam dele entre si e com os escribas diziam:
a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei Israel, desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Às 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto ouvindo disseram: vede, ele está chamando por Elias. Alguém correu e ensopou uma esponja com vinagre, colocou na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o centurião que estava em frente dele viu que Jesus assim tinha expirado, disse: na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor, e de José e Salomé. Quando ele estava na Galiléia, essas o seguiam-lhe e prestavam-lhe serviço. Estavam ali também muitas outras mulheres que com ele tinham subido a Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos então, ou melhor dizendo, damos início então hoje à chamada Semana Maior da Igreja, a Semana Santa. É assim que era conhecida então essa semana, lá com os primeiros cristãos, onde então o povo se reunia para poder então celebrar o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor também. E podemos nos perguntar, mas por que isso? Ora, na igreja primitiva, a igreja então era perseguida, estava sendo perseguida. E com isso então o que acontecia? Para poder então celebrar esse mistério que envolve a nossa fé, ou seja, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, ele celebrava então no domingo de madrugada essa missa de Ramos e da paixão do Senhor, para só então lá no outro domingo celebrar então de madrugada também, para que ninguém pudesse vê-los, celebravam então já o domingo de Páscoa. Não havia como nós temos hoje, né? O Tríduo Pascal, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira, o Sábado Santo. Então eles já pulavam de um domingo para o outro, celebravam todos os mistérios da sua fé. E assim, nós hoje temos a graça de poder então colocar, acrescentar algumas celebrações que nos remetem justamente a esse mistério. Começando na Quinta-feira Santa, ali o Tríduo Pascal, onde celebraremos então a Páscoa da Ceia. Na sexta-feira, a Páscoa da Paixão. E no Sábado Santo, a Páscoa da Vida Nova ou da Ressurreição. E assim então, meus queridos amados irmãos, iniciamos essa semana. E assim queremos também, nós logo no começo da procissão, onde nós saímos pelas ruas manifestando a nossa fé, o evangelho proposto lá no início para a reflexão vai nos falar de Jesus que entra em Jerusalém montado num jumentinho. E é interessante nós então pegarmos como referência o livro do profeta Zacarias, que vai nos narrar justamente a entrada de um rei triunfante. E esse rei, ele não vem como grandes comitivas, como era de costume antigamente, onde os arautos iam à frente, tocando, anunciando a chegada de alguém importante. Esse rei tem algo diferente. Ele entra aclamado pelo povo, onde esse mesmo povo ali coloca as suas vestes para que ele possa passar, também os ramos. Essa riqueza, a tradição da nossa igreja, que nós então fazemos memória e vivemos novamente todo esse mistério da nossa fé. Jesus que entra triunfante em Jerusalém.
E aí nós podemos perceber no decorrer de toda essa nossa celebração que esse rei tem algo diferenciado sim. O trono desse rei, ao invés então de ser um trono, aquele todo pomposo, bonito, cheio de pérolas, de pedras preciosas, o trono dele é a cruz, o madeiro, que nós vamos ver falar daqui a pouco adiante, onde entrega a sua vida por amor a cada um de nós. Esse é o trono do nosso rei. Mas antes, queridos e amados irmãos, nós podemos então olhar para a primeira leitura proposta, que vai nos falar justamente do livro do profeta Isaías, do terceiro cântico do servo sofredor. É interessante que esse servo é um servo anônimo, mas que tem consciência da sua missão. E é interessante perceber como vai se construindo o raciocínio, onde Isaías narra para nós. Esse servo, primeiramente, ele tem uma missão específica. Esse servo, então, ele é chamado a anunciar a palavra. E qual palavra? A palavra de Deus. E não a palavra de seres humanos, mas a palavra de Deus. Aí, nisso consiste a missão desse servo. Agora, sabemos também que anunciar essa palavra, ela então vai requerer, ou melhor dizendo, vai trazer para nós perseguição, dor, sofrimento. Então essa missão desse servo de anunciar a palavra vai estar então ali embasada de quê? De dor, de sofrimento, de perseguição. Foram assim com os grandes profetas, e é assim também nos dias de hoje, diante daqueles que se opõem ao sistema de morte, a qual nós estamos então inseridos. Basta olhar para a nossa sociedade nos dias de hoje. Quando você fala de partilha, de caridade, de solidariedade, as pessoas já te olham com estranho. Porque soa isso uma coisa normal. Porque o mundo de hoje está embasado no quê? Nos seus próprios interesses, no seu egoísmo, cada um por si mesmo, onde então predomina o orgulho, o egoísmo, a autossuficiência. E aí nós podemos então compreender a missão desse servo, essa perseguição que ele sofre por causa da palavra. Mas o servo também é aquele que confia plenamente em Deus. Sabe que mesmo sendo perseguido, mesmo que ele atente contra a vida, Deus pode transformar aquilo que aparentemente é uma derrota, pode transformar em vitória. E assim, queridos amados irmãos, podemos questionar, mas quem é esse servo sofredor? Ora, no Antigo Testamento, esse servo representa a comunidade que assume essa palavra, se põe, ou melhor dizendo, se dispõe a poder vivê-la e por isso sofre perseguição. Não foi assim com o povo, não foi diferente, melhor dizendo, com o povo de Israel, que também passou por tudo isso. Mas os primeiros cristãos, logo após a morte de Jesus, vão olhar para esse texto e dizer, não, esse servo é Jesus. E realmente Jesus cumpriu plenamente a sua missão. Assumindo então a nossa condição humana, o que vai falar a segunda leitura de hoje. Jesus, ele então não fez do ser Deus um objeto de promoção, de autopromoção, de status, de poder. O poder de Jesus consiste em quê? E o Papa Francisco tem nos ensinado, buscando resgatar isso na igreja. O poder deve ser traduzido em serviço. E isso Jesus fez muito bem. Então Jesus é aquele que se fez escravo. É aquele que se esvaziou plenamente, aquilo que na teologia nós chamamos de kenosis, ou seja, o esvaziamento de Deus. Jesus se esvaziou plenamente. Não reteve nada em si mesmo. Doou tudo o que tinha. Doou a sua vida, doou-nos até mesmo a sua própria mãe. Mostrando para nós que é esse o caminho. Não do apego, não do egoísmo, não do individualismo, não dos prazeres, mas da doação plena. Como nós vimos na primeira leitura, essa confiança desse servo sofredor que entregou ao Senhor
a sua vida, a sua história. Jesus também fez o mesmo. Confiou plenamente que o Pai iria lhe ajudar, iria fortalecer, iria lhe sustentar na sua missão. Mas olha só, Jesus também passou pela fraqueza. O salmista de hoje fala justamente sobre essa realidade. Meu Deus, por que me abandonastes? Quem de nós não se sente abandonado diante dos problemas? Quem de nós não passa por um momento de deserto e que parece que estamos sós? Não temos ninguém por nós? Até mesmo na oração rezamos e não temos resposta, não conseguimos enxergar mudança. Todos nós passamos por esse momento na nossa vida e com Jesus não foi diferente. Mas a resposta veio adiante. E o evangelho que nós acabamos de ouvir, ele nos narra justamente a consumação de um caminho que já foi construído no decorrer da vida de Jesus Cristo. Nós temos então no Evangelho de São Marcos, e é interessante a proposta dele. Na primeira parte do seu Evangelho, Marcos busca então mostrar para nós que Jesus é o Messias. E na segunda parte do seu Evangelho, ele nos mostra que Jesus é o enviado do Pai. É o Filho de Deus. Então Jesus é o Messias, o Filho amado de Deus. E tudo isso termina naquela frase daquele servo que está ali diante de Jesus e que está lá no finalzinho do Evangelho já. Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Então o caminho de Jesus foi construído a partir de cada confronto, a cada embate então que ele se lançava com as autoridades religiosas. Mas ele jamais renunciou, jamais voltou atrás, pelo contrário, sempre seguiu em frente. E é interessante perceber que as autoridades religiosas, Jesus sempre insistiu, persistiu para poder então abrir o coração das autoridades religiosas, para que eles pudessem então compreender o verdadeiro sentido de viver a fé. O que é viver uma fé? Mas eles preferiram permanecer no seu egoísmo, no seu status, no seu comodismo, na sua indiferença. E optaram em poder então aniquilar, como servo sofredor, de exterminar, tirar desse mundo a vida daqueles que se opunham no seu caminho. Foi justamente isso que nós ouvimos nessa narrativa da paixão do Senhor. Jesus, então, ele consuma a sua missão, entregando a sua vida na cruz por amor a cada um de nós. Quanta dor, quanto sofrimento. E nós podemos então olhar nos dias de hoje, quantas pessoas também estão aí sofrendo, quantas pessoas estão aí passando por violência. E a campanha da fraternidade, meus queridos amados irmãos, nos ajuda a superar todo e qualquer tipo de violência, a construirmos então relacionamentos de fraternidade, porque somos todos irmãos. E como irmãos, precisamos então respeitar o outro, porque o outro, ele é meu irmão, ele não é uma pessoa qualquer, ele não é um objeto, ele não é um animal, é meu irmão em Cristo. E aí então nós podemos também, como dizia, olhando para a sociedade hoje, perceber quantas pessoas também crucificadas, quantas famílias nas drogas, sofrendo, quantas pessoas crucificadas com câncer ou tantas outras doenças, depressão. São os males dos dias de hoje. Quantas pessoas crucificadas na sua indiferença, porque olha o irmão sofrendo e não consegue sentir nada. Quantas pessoas crucificadas na falta de perdão, porque a pessoa então ali lhe fez algo de mal, ou teve uma atitude errônea que te magoou profundamente, e você não consegue vencer isso, está crucificado com a sua dor, com o seu sofrimento. E isso faz mal para nós. Então somos chamados a poder a olhar para a realidade dos crucificados de hoje
e poder então lutar para construir uma nova história, transformar a vida dos nossos irmãos. Não nos é permitido sermos indiferentes à dor, ao sofrimento dos irmãos, porque nós que temos Cristo como irmão, também queremos o bem-estar do outro. Também queremos lutar por uma vida digna, uma moradia, saúde, pelo fim da corrupção, de injustiça. É preciso que, então, levantemos como profetas para que possamos despertar para uma nova realidade que pode e quer ser construída, mas que isso depende de cada um de nós. Portanto, meus queridos e amados irmãos, iniciando essa Semana Santa, que nós possamos então abrir o nosso coração, porque o mesmo povo que acolheu Jesus no início da celebração, como o Rei, como o Messias, que cantavam Hosana ao Filho de Davi, é o mesmo povo que, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, gritou: crucifica-o, crucifica-o. Que nós possamos então abrir o coração para o novo a qual então o Senhor quer realizar na vida de cada um de nós. E assim, como pessoas renovadas, que possamos lutar para poder então eliminar a violência, todo e qualquer tipo de violência, principalmente nos nossos relacionamentos. Que possamos vencer, superar a violência, que possamos então transformar todo esse sistema corrupto para que todos possam ter vida e vida em abundância, porque foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos dar vida e vida em plenitude. Que nós possamos então fazer valer o sacrifício do nosso Deus, nos empenhando e vivendo como verdadeiros e autênticos cristãos, transformando essa realidade que nos cerca, começando por cada um de nós. Que a Mãe das Dores, que permaneceu firme e fiel ali, até mesmo no momento da cruz do seu Filho, ajude também a cada um de nós a podermos também estar de pé diante das cruzes que nós vamos então contemplando na nossa sociedade, no nosso dia a dia, que nós possamos permanecer de pé e ajudarmos outros irmãos também a permanecer de pé diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido amado irmão, um muito obrigado pela participação de cada um de vocês, que nos acompanham a cada dia nesse nosso canal, que compartilham, divulgam também esse vídeo. Agradeço imensamente a você, porque tornamos aqui, através desse nosso canal aqui, também uma família, como irmãos que o somos. E você que ainda não se inscreveu, peço encarecidamente, por favor, clique aqui em inscrever-se, é fácil. Venha também fazer parte dessa família, ajude-nos a divulgar esse canal, esse vídeo, para que a Boa Nova de Cristo possa atingir os corações de tantos irmãos que estão aí, desfrutando esse tempo santo como um grande feriadão, que na verdade é tempo de vida nova para nós, que reconhecemos em Cristo o Senhor da nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fique na paz do Senhor e uma Semana Santa repleta das bênçãos de Deus. Até breve.